Os 12 homens escolhidos por Jesus para compartilhar sua missão divina foram longe de imaginar o quão profundo seria o impacto dessa decisão em suas vidas. Pescadores simples, cobradores de impostos e até um zelote, cada um deles foi chamado não apenas para testemunhar milagres, mas para se tornar parte de algo muito maior do que pudemos compreender. Caminharam ao lado do Filho de Deus, ouviram suas palavras transmitidas de sabedoria e esperança, mas também foram alertados sobre o preço dessa escolha. O que começou como uma jornada de luz e propositalmente, rapidamente revelou-se uma trajetória de sombras, marcada por perseguições, traições e trágicos finais. Pedro, o mais ardente dos apóstolos, viu sua vida transformada em um ato final de devoção. Após negar Jesus 3 vezes, carregou o peso dessa culpa até sua morte, sendo crucificado de cabeça para baixo em Roma, por se julgar indigno de morrer como seu mestre. João, o discípulo amado, escapou do martírio, mas pagou o preço da solidão. Exilado na desolada ilha de Patmos, ele teve visões apocalípticas que desvendaram os mistérios do fim dos tempos, uma carga espiritual que o isolou do mundo. Tiago, irmão de João, tornou-se o primeiro mártir entre eles, decapitado pela espada de Herodes em um ato de brutalidade que abalou os seguidores de Cristo. Mas não foram apenas os mais conhecidos que enfrentaram destinos sombrios. Tomé, lembrado por sua dúvida, encontrou uma fé inabalável que o levou até a Índia, onde pregou a palavra de Jesus antes de ser atravessado por lançamentos. Bartolomeu, muitas vezes esquecido, sofreu uma das mortes mais ocultas. Foi esfolado vivo pela sua fidelidade à fé. Judas Tadeu, muitas vezes confundido com o traidor, dedica-se a espalhar a mensagem de esperança, apenas para encontrar a morte em terras estrangeiras, vítima de intrigas e ódio. Até Mateus, o antigo cobrador de impostos, foi assassinado enquanto pregava, mostrando que nenhum deles estava livre da perseguição. A vida desses homens é um enigma que ainda ecoa através dos séculos. Eles renunciaram a tudo para seguir Jesus, mas ao fazê-lo, abraçaram um destino que poucos seriam capazes de suportar. Suas histórias de fé e martírio são testemunhos de coragem inigualáveis, e os segredos de suas vidas e mortes continuam a intrigar e inspirar. O que os mantiveram firmes, mesmo diante das torturas mais cruéis? Como conseguir transformar o medo em força e a dor em propósito? Seus destinos são um lembrete poderoso de que seguir a luz pode significar atravessar as trevas mais profundas. E o legado desses 12 homens ainda nos desafia. Estamos prontos para carregar a cruz que eles carregaram. Pedro, o pescador impetuoso que se tornou a pedra da igreja, viveu uma trajetória de glória e culpa que culminou em um fim marcado pela humilhação e devoção. Depois de negar Jesus 3 vezes, o peso de sua falha o acompanhou até o último suspiro. Quando chegou sua hora de morrer, sob as mãos do Império Romano, Pedro fez um pedido inusitado: ser crucificado de cabeça para baixo, sentindo-se indigno de enfrentar a mesma morte que seu mestre. Enquanto o mundo à sua volta desmoronava, Pedro transformou o horror em um ato final de fé, selando sua liderança com o sangue de um sacrifício excepcional. João, o discípulo amado, percorreu um caminho diferente, mas igualmente doloroso. O único dos 12 que não encontrou o martírio físico, ele carregou o peso de uma solidão espiritual devastadora. Exilado na ilha desolada de Patmos, João viveu entre o silêncio do mar e os ecos de suas próprias visões apocalípticas. Foi ali que ele viu revelações aterrorizantes sobre o fim dos tempos, imagens que ainda hoje intrigam e assombram.
Privado de seus irmãos e condenado ao isolamento, ele se tornou a guarda de segredos divinos que transcendiam a compreensão humana, carregando sozinho o fardo de uma profecia eterna. Tiago, irmão de João, trilhou o caminho do martírio com coragem inabalável. Sua morte brutal e abrupta foi ordenada pelo rei Herodes, que buscava extinguir o movimento nascente de Jesus. Decapitado em público, Tiago tornou-se o primeiro mártir entre os apóstolos, e sua morte não apenas abalou a comunidade cristã, mas também solidificou sua posição como símbolo de fidelidade e coragem diante da opressão. Seu sangue foi o primeiro de muitos que seriam derramados, um lembrete sombrio de que a fé verdadeira muitas vezes exige o sacrifício máximo. E então, há Judas Iscariotes, a figura mais controversa entre os cochilos. Consumido pela culpa após trair Jesus com um beijo, ele encontrou um fim envolto em mistério e tragédia. Disse que, incapaz de suportar o peso de sua traição, Judas se enforcou em uma árvore, mas o lugar exato e a situação de sua morte permanece envolta em especulações. Seu nome, para sempre associado à traição, tornou-se um símbolo do conflito humano entre a ambição e a redenção. O que teria passado por sua mente nas horas finais? Teria ele procurado o perdão que tanto ansiava, ou foi engolido pela escuridão de seus próprios atos? Esses destinos, tão diferentes e ao mesmo tempo entrelaçados, ecoam até hoje como testemunhos de fé, sacrifício e mistério. Os apóstolos de Cristo não apenas espalharam a mensagem de salvação, eles a viveram até as últimas consequências, transformando suas vidas e mortes em um legado que ainda nos desafia. Tomé, aquele que ousou duvidar e pediu para tocar as feridas do ressuscitado, teve um destino que ecoa com ironia e redenção. Seu ceticismo foi substituído por uma fé tão ardente que o levou às longínquas terras da Índia, um mundo distante e misterioso para um pescador da Galileia. Lá, enquanto pregava o evangelho que antes questionara, ele gritou o ódio dos poderosos. Conta-se que Tomé foi atravessado por lançamentos, sua carne perfurada em um ato de brutalidade que contrastava com a paz de sua mensagem. No fim, suas dúvidas não foram apenas vencidas, mas transformaram-se em uma chama de coragem que iluminou os confins da terra. Bartolomeu, também conhecido como Natanael, viu o outro lado do preço da devoção. Ele foi capturado por inimigos da fé, que não se contentaram em apenas silenciá-lo. Esfolaram-no vivo, arrancando sua pele em um ato de selvageria inimaginável. O sofrimento que Bartolomeu suportou é difícil de conceber, mas sua fé encontrou intacta até o último suspiro. Há quem diga que ele cantava hinos enquanto era torturado, um testemunho de uma alma que encontrou força no amor divino, mesmo quando seu corpo era dilacerado. A imagem de sua morte é tão terrível quanto inspiradora, um exemplo da tenacidade espiritual que ultrapassa os limites humanos. Mateus, o cobrador de impostos que deixou tudo para seguir Jesus, também fez um fim violento. Ele havia sido transformado por um encontro que mudou sua vida, trocando a ganância pelo serviço ao reino. Em terras distantes, enquanto proclamava as boas novas, Mateus foi assassinado, vítima de sua devoção incansável. Detalhes de sua morte são envoltos em mistério, mas a tradição nos sussurra que ele pagou o preço supremo por sua missão. Do homem desprezado como traidor de sua nação, ele se tornou um mártir cujo sangue fertilizou o solo da fé cristã. Esses apóstolos, cujas histórias de vida e morte muitas vezes permaneceram relegadas a cantos esquecidos da história, viveram jornadas que desafiaram a lógica humana. Eles eram homens comuns, pescadores, cobradores de impostos, trabalhadores simples, que carregaram uma mensagem tão poderosa que enfrentaram sofrimentos inimagináveis para considerações-la.
Suas mortes, horrendas e injustiças, não falam apenas de um mundo hostil, mas de um amor inabalável que transcendia o medo da dor e do esquecimento. Mesmo agora, seus destinos permanecem envoltos em segredos e mistérios. Quem eram os rostos que os condenaram? Quais foram suas últimas palavras antes de serem silenciadas? Cada um deles deixou uma marca invisível, um legado que sobreviveu aos séculos, nos lembrando de que a fé verdadeira é muitas vezes forjada nas chamas do sacrifício. Os 12 homens que caminharam ao lado de Jesus, compartilhando de seus milagres e ouvindo suas palavras que transformavam corações, viveram destinos tão extraordinários quanto trágicos. Unidos por uma fé que transcendeu a lógica humana, eles enfrentaram o mais terrível dos destinos com uma coragem que desafia o entendimento. O que os sustentou até o fim? O que transformou homens comuns em ícones eternos de resiliência e sacrifício? Era mais do que crença. Era uma verdade inabalável no propósito que abraçaram. Mesmo diante do açoite, das prisões e do peso esmagador da morte iminente, cada um deles carregava dentro de si um fogo que não podia ser extinto. Não era uma missão ordenada. Eles não apenas seguiram um homem, mas proclamaram uma mensagem que prometia vida eterna, um reino que transcenderia o tempo. Mas ao mesmo tempo, essa fé os levou a destinos sombrios e dolorosos, lugares onde poucos ousariam ir. O destino trágico dos apóstolos permanece envolto em mistério. Suas mortes foram atos de sacrifícios extremo. Pedro crucificado de cabeça para baixo, Bartolomeu esfolado vivo, Tomé atravessado por lançamentos, Tiago decapitado e tantos outros. Aqueles últimos momentos foram marcados por violência indescritível. Cada morte, um testemunho de uma fé que desafiava reis e impérios, uma devoção tão profunda que o medo da dor e da mortalidade simplesmente desaparecia. Mas e os segredos que cercam esses momentos? O que realmente se passou em seus corações enquanto enfrentavam seus últimos dias? Esses homens antes pescadores, cobradores de impostos, homens simples, se tornaram símbolos de algo maior que eles mesmos. Cada golpe, cada lágrima derramada, parecia confirmar a força do amor que tinha pela mensagem de Jesus. Era uma devoção que não poderia ser explicada apenas pela lógica, mas talvez por uma conexão divina que os uniu em uma missão impossível de ser quebrada. Esses homens, antes pescadores, cobradores de impostos, homens simples, se tornaram símbolos de algo maior que eles mesmos. Cada golpe, cada lágrima derramada, parecia confirmar a força do amor que tinha pela mensagem de Jesus. Era uma devoção que não poderia ser explicada apenas pela lógica, mas talvez por uma conexão divina que os uniu em uma missão impossível de ser quebrada. Hoje os mistérios de suas vidas e mortes continuam a fascinar e inspirar. Será que você tinha medo? Será que em algum momento hesitaram? Ou ficaram tão tomados pela certeza de que sua dor era passageira e seu legado eterno? O que os uniu até o fim foi mais do que um compromisso com a mensagem. Foi a certeza de que estávamos construindo algo que ecoaria pela eternidade. No silêncio de suas mortes, os apóstolos nos deixaram mais do que suas histórias. Deixaram um enigma que desafia nosso entendimento, mas que nos convida incessantemente a uma reflexão sobre a profundidade do amor, da fé e do sacrifício. Obrigado por assistir. Se esse vídeo tocou você, compartilhe com alguém que precisa conhecer essas histórias de biodiversidade. Não se esqueça de seguir o canal para mais conteúdos impactantes. Assista agora o vídeo na tela para descobrir ainda mais mistérios incríveis.